Crimeia, a região de Donbas, principal alvo de Putin nesta nova fase da guerra. A Ucrânia disse que a tentativa de Putin em evitar um confronto final com suas forças na cidade foi um reconhecimento de que ele não tinha condições de derrotá-los. A decisão de não invadir a siderúrgica permitiu a Putin reivindicar a sua primeira grande conquista desde que suas forças foram expulsas do norte da Ucrânia no mês passado. Solicitado a comentar a decisão de Putin, o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que ela mostra suas tendências esquizofrênicas. Mariupol já abrigou 400 mil pessoas e foi cenário não apenas da batalha mais intensa da guerra, mas também de sua pior catástrofe humanitária, com centenas de milhares de civis isolados por quase 2 meses sob cerco e bombardeio russos. Neste feriado de Tiradentes, o Rio de Janeiro permanece com o tempo aberto e sem previsão de chuvas. Segundo o Alerta Rio, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%. Com isso, o clima pode ser mais seco, com ventos fracos e temperaturas estáveis. Mínima de 15 graus e máxima de 29. Agora na Glória, 23 graus. 5h59. A Santa Sé divulgou um comunicado hoje sobre a adesão do Papa Francisco ao apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por uma trégua humanitária de 4 dias na Ucrânia, durante a celebração da Páscoa Ortodoxa, segundo o calendário juliano. A pausa humanitária começa nesta quinta-feira e vai até o próximo domingo, 24 de abril, para permitir a abertura de corredores humanitários. Segundo a nota da Santa Sé, no último domingo de Ramos, o Papa Francisco pediu uma trégua na Páscoa para alcançar a paz. A Santa Sé e o Santo Padre se unem ao apelo que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lançou em 19 de abril, de acordo com o chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, por uma trégua, por ocasião da celebração da Páscoa em 24 de abril, segundo o calendário juliano, e pedem a quem tem a responsabilidade das nações para ouvir o grito de paz do povo, conclui a nota vaticana. Por sua vez, o secretário-geral da ONU explicou que a trégua humanitária cria as condições necessárias para 2 pontos fundamentais. Primeiro, a passagem segura de todos os civis que querem deixar as áreas de combates agora e no futuro, em coordenação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Segundo, além de operações humanitárias que já ocorrem, uma pausa permite a entrega segura de ajuda às pessoas mais afetadas em áreas como Mariupol, Kherson, Donetsk e Luhansk. Antônio Guterres lembrou que a Páscoa é um momento de renovação, ressurreição e esperança, um momento que deveria ser de união. O Jornal 106 volta amanhã a partir de 7h30 da manhã. Colaboraram nesta edição a Agência Brasil e o site Vatican News. Catedral FM, a sintonia da felicidade. A Nortec Química é uma produtora de matérias-primas para indústrias farmacêuticas, alimentícias, veterinárias e cosméticos. É empresários e profissionais de compras. Saibam mais sobre a empresa mais premiada com a excelência no fornecimento de matérias-primas farmacêuticas do Brasil. Nortec Química, uma empresa 100% brasileira. Ligue 3651-7300. 3651-7300. A partir de agora, você está convidado a rezar a oração da Ave Maria com o arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Mesmo com os feriados civis e também religiosos dessa semana, 21 de abril hoje, amanhã é 22 de abril, São Jorge no dia 23, sábado, mas a grande celebração dessa semana é a 8ª de Páscoa. Ou seja, celebramos 8 dias como solenidade de Páscoa, a Páscoa continuada. Depois, é claro, temos o tempo da Páscoa, que são 50 dias, e temos o mistério pascal, que é todo o centro da nossa vida de fé. E, caríssimos amigos e irmãos, celebrar a Páscoa no mundo cheio de polarizações como hoje, cheio de problemas de guerras, de mortes, guerras internacionais e guerras também urbanas,
situações de divisões, onde você não pode ser amigo do outro, que o outro é inimigo, tá dizendo que você tem que ser inimigo, e você logo é criticado se alguma coisa você recebe, ou alguém que não gosta do outro. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nesse mundo tão polarizado, em que se revelam tantas máscaras caindo, não só as máscaras da pandemia, mas também das falsidades, etc., nós queremos celebrar a Páscoa sim. Que no meio de tudo isso, nós continuamos a ter a boa notícia. O Senhor está vivo, ressuscitado, é a nossa vida. Por isso, nós também com Cristo carregamos a nossa cruz. Sabemos que a nossa cruz é uma cruz gloriosa com Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que nós vemos a nossa cruz iluminada, nós temos certeza da vida nova que começa pela fé, que não nos isenta das perseguições e dificuldades aqui, mas nos dá também a certeza de um dia encontrar o Senhor face a face no céu, mas me dá sentido a nossa vida, no dia a dia da nossa vida aqui, para passar pelo mundo fazendo bem, anunciando a vida que vence a morte, que vence o pecado. E a liturgia dessa oitava de Páscoa será sempre uma liturgia festiva, alegre, que nos anuncia sempre justamente a boa notícia. Por exemplo, nós vemos que hoje o Evangelho de Lucas 24 fala dos discípulos de Emaús. Ou seja, por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no seu coração? Eles estavam justamente desanimados. Ou seja, só estavam conversando sobre o que tinha acontecido, não é? E aí justamente, né, os discípulos que tinham visto Jesus pelo caminho, o próprio Jesus apareceu no meio deles enquanto falavam com os outros discípulos. Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus aparece aos discípulos de Emaús, que vem contar aos demais a sua experiência, que também estão sem saber as coisas e fazem a experiência da vida no Senhor, né? Ele vai dizer: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E assim Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Daqueles discípulos, meus irmãos e irmãs, que não podiam compreender o que significava a ressurreição, mas que fizeram a experiência de ter encontrado o Cristo histórico, tê-lo visto morrer na cruz e ser sepultado, e encontrá-lo vivo, dizendo assim que em seu nome se cumpriram todas as Escrituras, e assim deve ser anunciado a todo mundo o perdão dos pecados, e que os discípulos são testemunhas disso tudo. Nós somos também testemunhas do Cristo ressuscitado no meio dessa balbúrdia do mundo, das perseguições, das dificuldades. Nós somos chamados a proclamar que o Cristo vive, e nós somos suas testemunhas, e mesmo com todas as flechadas que recebemos, mesmo as dificuldades, nós temos a grande alegria, e a razão única e principal da nossa vida é Jesus Cristo, que nós anunciamos vivo, presente, ressuscitado no meio de nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Meus irmãos, com Maria, rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecesse trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizesse brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vocês, caríssimos amigos e irmãos, que o Deus Todo-Poderoso abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
sintonia da felicidade. Catedral FM. Olá, sou Maria Tereza Malta, da comunidade Emanuel. Quero fazer um convite muito especial para vocês, para um curso de intercessão e aconselhamento espiritual na paróquia Nossa Senhora da Conceição da Gávea, totalmente gratuito, nas quartas-feiras, dos dias 6, 13, 20 e 27, das 15 às 17 horas. Pedimos que você se inscreva pelo telefone 2274-5448. A Pastoral Familiar da Arquidiocese do Rio de Janeiro está promovendo mais uma edição do Cor em Rio, com a presença internacional do padre e cozinheiro Léo Patalinhug, que refletirá sobre a teologia da comida. Serão 2 congressos. No dia 12 de agosto acontecerá o Provai e Vede, voltado para o clero, religiosos e lideranças pastorais. E no dia 13 de agosto, a abertura da Semana Nacional da Família, com o tema Você tem fome de quê? Escolha a forma de participação, online ou presencial. O Cor em Rio acontecerá na Casa São Francisco de Sales, no Riachuelo. Inscrições abertas. Garanta sua vaga em www.coremrio.com.br e siga Cor em Rio também nas redes sociais. A tradicional padaria e confeitaria Santo Amaro está há mais de 70 anos no mercado, oferecendo para você os mais deliciosos pães fresquinhos da região, 24 horas por dia. Aceitamos encomenda para hotéis, restaurantes, bares e festas em geral. Padaria e confeitaria Santo Amaro, Rua do Catete 22, telefone 2224-7321, 2224-7321. Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos aqui na capela do Palácio São Joaquim, dedicado a Nossa Senhora da Conceição. E hoje estamos celebrando nesta quinta-feira a 8ª da Páscoa. Um só dia não basta para declararmos para o mundo que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Então se desdobra durante estes 8 dias, como se fosse um único dia, a celebração da Páscoa do Senhor. Após o tríduo pascal, a 8ª, ela se desdobra justamente para termos a oportunidade deste encontro com o ressuscitado, que aparece aos seus, aparece para dar a grande notícia de que Ele está vivo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. E assim trazemos as nossas intenções apresentadas nas páginas no Facebook, YouTube, com a transmissão da Web TV Redentor, Rádio Catedral. As intenções que nós trazemos em nossos corações. Primeiro, uma grande gratidão, porque Jesus, Ele não nos abandonou. Ele ressuscitou, nos dando a vida nova em Deus.
os nossos pedidos, as nossas súplicas, pedindo pelos enfermos, pelas pessoas falecidas, as famílias enlutadas. Então, colocamos-nos diante de Deus, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos com alegria o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu?
por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo, e todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos libertardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz
esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, então, abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui presentes na nossa capela de Nossa Senhora da Conceição, nesse dia da oitava da Páscoa do Senhor, dando continuidade às leituras durante essa semana da oitava, estamos lendo Atos dos Apóstolos, e no dia de ontem presenciamos o milagre ocorrido com um paralítico que estava à porta do templo e que Pedro e João, oferecendo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele passou a caminhar, pular, dançar, louvar a Deus por esta grande situação que ele se livrou. Ele estava aguardando uma esmola e superou tudo. Superou toda essa angústia de depender das pessoas. Foi dado muito mais. E ele não desgrudava de Pedro e João. O texto de hoje nos fala justamente disso. Ele passa a ser o centro das atenções. Pedro e João foram até o templo para rezar e, naquele momento, nesta oportunidade, o povo, assombrado, porque reconheceram que era aquele homem que estava ali, à porta, pedindo esmola, e vão ao encontro justamente de Pedro e João. E que, neste momento, Pedro toma a oportunidade para proclamar justamente o que ocorreu, anunciar. É a palavra de Deus que vai ganhando os espaços nos corações das pessoas. E Pedro vai dizer tudo aquilo que aconteceu. Dizendo a respeito do Cristo que padeceu, que morreu, foi assassinado, morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. E que vai proclamar o quê? A vós que estáis aqui escutando, o que é necessário? Que vos arrependais dos vossos pecados. Acreditar neste que
Moisés, até Moisés, ele anunciou que virá um profeta que reunirá todos. Então, tomem justamente uma atitude de reconciliação, recebendo perdão, porque crucificaram o autor da vida. Proclamamos, justamente com o salmista, como é grande o vosso nome, ó Deus, por todo o universo. E perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Quem somos nós, diante de toda a criação, para que ele assuma a nossa natureza humana e venha nos resgatar? E a partir deste resgate, resgate toda a criação que sofre. Toda a criação sofre. Uma angústia, pelos maus tratos. O Papa Francisco não se cansa de anunciar a respeito da ecologia integral, que precisamos cuidar bem dessa casa comum. Tudo criação de Deus, que não podemos maltratar com guerras, com destruições, com desvios. Precisamos tratar bem dessa casa comum para encontrarmos a verdadeira paz. Jesus, que aparece novamente na reunião da comunidade, reconheceram Jesus ao partir o pão. Os discípulos que estavam angustiados, frustrados, decepcionados, tristes, abatidos, Jesus se coloca no meio e começa a explicar a Escritura e aquecer o coração. Chegando em casa, partiu o pão. E eles reconheceram Jesus. E imediatamente, já não tiveram mais medo das feras que apareciam durante a noite. Eles saíram e foram ao encontro em Jerusalém dos 11 e dos demais discípulos e discípulas. E para atestar que nós encontramos, reconhecemos Jesus. E mal estavam terminando de falar, o que acontece? Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Assustados, tristes, abatidos, sem saber ainda tudo o que estava acontecendo, estamos apenas no primeiro dia da semana. O 8º, depois do descanso sabático, que Jesus repousou e ressuscitou. O primeiro dia da semana, o 8º dia, ele ressuscitou. Estamos nesse dia em que as mulheres foram ao túmulo, foram avisar, encontraram os anjos que disseram, porque está procurando aqui quem não está entre os mortos, ele está vivo. Encontraram Jesus. Jesus chama Maria e ela reconhece: mestre. Pedro e João correm ao túmulo e o túmulo está vazio. E Jesus vai justamente conceder esta paz, que não é apenas uma saudação. Umas vezes até damos, bom dia, boa tarde, a paz, ou então sai da boca para fora. É algo que Jesus quer trazer ao coração dos discípulos, que estavam angustiados, preocupados. Imaginemos Pedro, que negou Jesus. Os outros abandonaram Jesus. E de repente Jesus aparece com um corpo glorioso. Não é um fantasma. Jesus vai dizer: não sou um fantasma, olha, eu tenho carne e ossos. Toca aqui, toca em mim. E mesmo assim, ainda estavam duvidando. E Jesus vai dizer: tem alguma coisa para comer? E Jesus recebe um pedaço de peixe assado e come diante deles. É um corpo glorioso. É Jesus. É Jesus que, ressuscitado, vem ao encontro dos seus.
e vai dando as provas. E esse momento, Jesus vai dizer, abrindo a inteligência dos discípulos, né? Precisamos pedir ao Senhor que abra a nossa inteligência a cada dia para compreendermos as Escrituras. Não precisamos ler tudo de uma vez. Pedir ao Senhor que abra a nossa inteligência. Ele nos enviou o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que inspira essas palavras, é o mesmo Espírito que vem ao nosso encontro para nos conceder a graça da compreensão. Então Jesus vai explicar. Está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós também somos testemunhas de tudo isso. Estamos no século 21. Temos muito trabalho, muitas missões. Precisamos continuar anunciando a palavra de Deus, levantando pessoas que estão angustiadas, abatidas, tristes pelo caminho. Estender a mão. E é claro que aí a caridade é partilhar o que tem, mas partilhar o que somos em Jesus, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda, caminha conosco, mesmo com todas as aflições, com todas as angústias, toda dor e sofrimento. Jesus caminha conosco, Ele se coloca no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso companheiro no caminho. Ele parte o pão conosco. Ele se faz o nosso alimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Apresentemos as nossas preces da comunidade, unidas a todas as intenções que trazemos em nossos corações e que são apresentadas nas mídias também para que possamos acolher nesta celebração eucarística. E juntos, numa só voz, responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que anuncie com alegria a palavra da verdade, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a Santa Mãe Igreja, para que, alegre na celebração da vitória pascal, para que, inspirada pelo próprio Jesus, abra sentido da palavra aos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor nos abra a inteligência, a fim de compreendermos as Sagradas Escrituras e tudo o que elas dizem dele, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue.
se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos com alegria e que elas sejam úteis aos que foram batizados e apressem o vosso auxílio para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, os bispos auxiliares e eméritos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pedimos por Marília, falecida ontem, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salva. Antes da morte
está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E assim chegamos ao momento da comunhão, a esse momento tão sublime desta santa celebração, de modo especial nesse tempo pascal que ora vivemos, onde nós estamos celebrando alegremente o tema central da pregação da Santa Mãe Igreja, que é aquele que de fato morreu, sim, morreu por nós, esteve morto por 3 dias, mas ao ressuscitar levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e pelo seu sangue poderoso derramado na cruz do Calvário, a remissão dos nossos pecados. E a você que mais uma vez fez dessa hora do dia a hora mais sagrada, mais importante desse dia que você está vivendo hoje, queremos convidar a você a unir-se ao Santo Padre, o Papa Francisco, a fim de que por meio desta oração de comunhão espiritual de sua autoria, você possa receber o nosso remidor, que é Cristo Jesus. É lógico que você não vai recebê-lo da sua forma eucarística e sacramental, conforme nós o recebemos aqui na capela, mas que por meio dessa oração, você que encontra-se agora na sua igreja doméstica, você em trânsito, você circulando pelas ruas da nossa cidade, que você o receba agora de maneira espiritual. E assim rezamos com o Santo Padre: aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro, e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero receber-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu vá até vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e a morte. Creio em vós, espero em vós. Eu vos amo. Amém. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e penhor da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso Mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramaste o vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. São Sebastião, esse nós queremos neste momento que Maria, nossa querida mãe, nos acompanhe no início desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Continue com a nossa programação da Rádio Catedral. Teremos hoje Vinde Verde, terço mariano, às 8 horas. Agradecendo a presença, de todos aqui para esta celebração. Recebamos a bênção de Deus e sejamos portadores dessa bênção, os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar resultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.